costumo dizer que Bleach foi uma das séries mais importantes aqui no Brasil. Uma grande formadora de novas gerações de fãs de animes e mangás. Junto com Dragon Ball, com Naruto, Yu Yu Hakusho, Cavaleiros do Zodíaco. Seu lugar de espaço é merecido aqui no Brasil. Talvez a história de Bleach não tenha merecido o tratamento real que a série poderia alcançar, principalmente com seu anime, que tem diversos fillers. Mas curiosamente foi anunciado uma nova e última temporada da adaptação do mangá, com o verdadeiro final da série. Estou muito empolgado. Resolvi fazer esse resumo de toda a história de Bleach. Eu espero que vocês se divirtam e viajem um pouco no tempo, relembrando a história de Ichigo. E principalmente se lembrem que esse resumo é feito por um fã e nunca vai superar a grandiosidade que é você ler o mangá. Então leiam Bleach. E é isso. Essa é a história de Bleach. No começo, toda a criação estava em um estado caótico de ambiguidade. Não havia vida nem morte. O mundo ainda esperaria milhões de anos para poder esfriar. E à medida que isto foi acontecendo, surgiram as almas. Almas humanas e almas Hollows. Em meio a esta circulação de almas, os Hollows passaram a devorar os humanos. E como consequência, esta circulação ambígua começou a parar e se desestabilizar. E com isso, estas almas se juntaram e formaram um Hollow gigante, um Menos. Com isso, o mundo ficou completamente parado. Mas em meio a esse caos, surgiu um ser sem nome que parece ter vindo da própria rejeição da natureza. E ele destruiu esse Menos, o transformando em areias de Heichi. E cobriu tudo, deixando que a circulação de almas voltasse ao normal. Esse ser seria no futuro conhecido como o Rei das Almas. E nesse começo, com o passar do tempo, humanos passaram a existir. E os Hollows também. Mas entre essas duas existências, variações começaram a surgir na evolução natural. Os mais notáveis foram os Shinigamis, os Quincy's e os Fullbringers. E o ser que era tudo isso ao mesmo tempo, podendo até ser o progenitor destas três raças, o Rei das Almas. O salvador do mundo, um símbolo de esperança em meio ao caos. Essas outras raças eram fortes, mas o rei era muito mais, pois seus poderes chegavam próximos da onisciência e da onipotência. O rei, para manter o equilíbrio, matava Hollows para proteger os humanos, evitando a estagnação do mundo. Mas essa tentativa de manter o equilíbrio acabou gerando outra forma de desequilíbrio. Nesta época, existiam pessoas que não estavam satisfeitos com o rumo que as coisas estavam levando. Eram 5 que, embora fossem bem fortes, não eram tanto quanto o Rei das Almas. E esses 5 são os 5 fundadores das 5 grandes casas nobres. Cada um deles tinha uma opinião diferente sobre o destino do mundo. O ancestral Tsunoya Shiro temia que esse ser poderoso se voltasse contra eles algum dia. O ancestral do clã adversário, cujo nome do clã se perdeu nas areias do tempo, disse que seria necessário um mundo para servir como tampa para cobrir aquilo que mais tarde viria a ser conhecido como Inferno. O lugar para onde os Hollows são enviados se eles cometerem crimes hediondos contra os humanos. O ancestral Kuchiki acreditava que uma nova ordem era necessária para estabilizar mais o mundo. Já o ancestral Shihoin disse que era necessário formar uma circulação maior de almas para avançar o mundo estagnado. E o ancestral Shiba queria explorar o caminho da purificação dos Hollows ao invés da destruição. Afinal, Hollows também tinham coração. Cada ancestral tinha um motivo diferente, mas todos esses motivos os levaram a um objetivo em comum: a divisão do mundo. Um mundo onde a vida e a morte não seriam uma coisa só. Um mundo onde poderia existir paz, ou seja, criar uma clara separação entre o mundo dos vivos e dos mortos. Mas para fazer isso era necessário o poder de uma divindade que transcendesse tudo: o Rei das Almas. E eles conseguiram. O rei foi mutilado e selado em um cristal pelos 5 ancestrais. E usando os poderes do Todo-Poderoso,
uma pedra angular foi formada para equilibrar o eixo dos 3 mundos que foram criados a partir disso. A Soul Society, o mundo humano e o Hueco Mundo. A vida e a morte foram então separadas e uma nova era de ciclo espiritual se inaugurou desde aquele dia. E ao fazer isso, o ciclo de reencarnação foi então criado, permitindo que os humanos morram e, caso as almas não sejam guiadas, fiquem presas à terra em algum ponto. Então eles podem se tornar Hollows que atacam os seres humanos no intuito de se alimentarem das suas almas. Então, a menos que um Shinigami limpe a alma de um humano e envie para a Soul Society, esse é o destino cruel que aguarda a alma humana. O Rei das Almas mantém o ciclo de reencarnação e separação de diferentes reinos espirituais. Este é o segredo mantido e conhecido por poucos. E agora as 4 grandes famílias nobres restantes controlam tudo. Esse é o pecado original de Bleach. Com isso em mente, nossa história muda para o mundo humano, onde conhecemos Ichigo Kurosaki, um adolescente da cidade de Karakura que pode ver fantasmas. Um talento que o permite conhecer a invasora sobrenatural Rukia Kuchiki, que entra no quarto de Ichigo em busca de um Hollow. Uma espécie de alma perdida monstruosa que pode prejudicar tanto fantasmas quanto humanos. Rukia é uma Shinigami, soldados encarregados de conduzir as almas dos mortos para a Soul Society, o reino da vida após a morte, de onde ela se originou. Porém, Rukia acaba gravemente ferida defendendo Ichigo de um Hollow que ela estava perseguindo e, em um impulso, uma última tentativa de salvar ela e o jovem, Rukia transfere seus poderes para Ichigo para que ele possa lutar em seu lugar. E enquanto ela recupera suas forças para conseguir voltar à Soul Society, Rukia acaba presa em um corpo humano comum, então começa a orientar Ichigo enquanto ele assume o papel de caçar Hollows. Ele vira um substituto de Shinigami, ao mesmo tempo que é um estudante comum. Para obter ajuda na caça aos Hollows, a dupla se alia a um trio de outros adolescentes espiritualmente fortalecidos. A colega de escola de Ichigo, Orihime Inoue, o melhor amigo Yasutora Shade Sado e os Quincy, humanos que têm a habilidade de controlar partículas espirituais, Uryo e Shida. Eventualmente, Rukia acaba sendo presa por seus superiores Shinigamis e condenada à morte pelo ato ilegal de transferir seus poderes para um humano. Ichigo e seus amigos conseguem a ajuda então do ex-cientista da Soul Society, Kisuke Urahara. Urahara era originalmente um capitão dos Shinigamis, mas acabou sendo exilado da Soul Society depois de algumas de suas invenções não caírem muito bem no gosto dos outros Shinigamis. E com a ajuda dele, um breve treinamento de Ichigo começa. E ele consegue acessar então os seus próprios poderes latentes de Shinigami para entrar na Soul Society e conseguir resgatar Rukia. Pouco depois da chegada do grupo na Soul Society, surge um conflito entre os 13 capitães dos esquadrões da corte, quando o capitão da 5ª companhia, Sosuke Aizen, é aparentemente assassinado, o que faz que os outros Shinigamis comecem a lutar entre si. No meio do caos, o capitão comandante Shigekumi Yamamoto emitiu uma ampla busca por Ichigo e seus amigos como sendo os responsáveis pelo assassinato de Aizen. No entanto, como Ichigo quase teve sucesso em resgatar Rukia e a Soul Society está à beira de uma guerra civil, Aizen reaparece e revela as suas reais intenções de obter o Hogyoku, uma pequena esfera composta de uma substância capaz de permitir que uma raça quebre os limites de poderes entre Shinigamis e Hollows, possibilitando assim uma raça atingir os poderes de outra. Consequentemente, um Shinigami pode tornar-se um Hollow, ou um Hollow pode possuir as capacidades de um Shinigami, como esconder facilmente sua presença ou mesmo utilizar uma Zanpakuto. No entanto, seu verdadeiro poder reside na sua capacidade de sentir corações daqueles que o rodeiam e materializar seu desejo mais profundo. Urahara plantou e escondeu o Hogyoku no fundo da alma de Rukia, então planejando fingir sua morte e organizando a execução de Rukia, Aizen surge como o antagonista central. E é nesse ponto que, acompanhado por seus companheiros conspiradores Jin, Ichimaru e Kanami Tozen, que são os capitães da 3ª e da 9ª companhia, eles utilizam Hollows para cobrir sua fuga para o reino dos Hollows, o Hueco Mundo. Depois disso, Ichigo e Rukia se reconciliam com os Shinigamis, que veem Ichigo como um poderoso aliado e o designam como um substituto oficial dos
Ishigo logo se encontra com seus amigos em duelos crescentes contra os exércitos de Hollows humanoides de Aizen, os Arrancar, que é o nome dado aos Hollows que retiraram suas máscaras. Quando um Hollow atinge determinado nível de poder e consciência, ele consegue de certa forma os poderes de um Shinigami, adquirindo no processo uma Zanpakuto. Os mais poderosos desta casta são chamados de Espada. Um grupo de 10 Espada forma a maior força a arrancar de Aizen. Quando eles se juntam aos Wizards, Shinigamis que foram vítimas dos experimentos de Aizen na criação de híbridos Shinigamis e Hollows, o Kyoha, um dos espadas, sequestra Orihime. Ishigo e seus aliados entram no Hueco-Mundo para invadir o castelo de Aizen. No entanto, enquanto Ishigo tenta resgatar Orihime, Aizen revela que seu sequestro foi apenas uma distração para eles lançarem um ataque total na cidade de Karakura e então sacrificar as almas dos vivos e assim criar uma chave para o palácio do Rei das Almas, para que ele possa matar o próprio Rei das Almas que reina sobre a Soul Society. Já antecipando o ataque de Aizen, o Gotei 13, a principal força militar da Soul Society, já estava esperando por ele, então moveu toda a cidade de Karakura para a Soul Society antes de seu ataque, mas o inesperado acontece. Os Wizards se juntam aos Shinigamis restantes para enfrentar seu inimigo mútuo, ao mesmo ponto que Jin revela sua própria agenda de assassinar Aizen. Contudo, Aizen então utiliza o Hogyoku para se tornar um semelhante a um Hollow e dominar a todos. Em uma batalha insana, Ishigo finalmente consegue subjugar Aizen, mas isto teve um preço alto. A vitória veio às custas de todos os seus poderes e com isso, Ishigo se reverte a um ser humano normal de novo. Meses depois, preparando-se para a sua vida normal no colégio, Ichigo acaba sendo chamado de volta à ação quando a Execution, uma gangue de Fullbringers que são humanos sobrenaturalmente cientes da energia das almas, como Shed é, manipulam ele e seus entes queridos em um esquema para drenar as suas habilidades Fullbring. Depois que seus aliados da Soul Society restauraram os poderes de Shinigami, Ichigo descobre que o líder da Execution, Kugo Jingo, era o seu predecessor e é revelado que a Soul Society não confiava totalmente nos Shinigamis substitutos. Então eles usaram o emblema dado ao Shinigami substituto para monitorar e restringir sua produção de energia. Jinjo se sentiu traído e jurou a vingança contra todos os Shinigamis. E apesar de saber a verdade, Ishigo decide continuar e confiar nos seus reais amigos Shinigamis e acaba derrotando Jinjo. Com seu retorno de poder, Ishigo é mais uma vez reintegrado como um Shinigami substituto. E logo depois que Ishigo recuperou seus poderes, um exército de Quincy's conhecido como Vanderheit ou o Império Invisível aparece e declara sua própria guerra contra a Soul Society. Já tendo escravizado muitos Arrancars no Hueco-Mundo, o grupo é liderado por Yhwach. Como sabemos, o Rei das Almas é o suposto governante da Soul Society que reside no palácio e é protegido pela Guarda Real. E que na realidade ele é um deus que foi selado. Sua existência está ligada à Soul Society, o mundo humano e o Hueco-Mundo. O Rei das Almas é o pai de Yhwach. E assim como o seu pai, Yhwach impunha o Todo-Poderoso. Com esse poder ele pode ver o futuro e ver tudo o que ele contém. A principal função desta habilidade é permitir que ele conheça tudo o que vê. Isto significa que cada habilidade que ele observa não é mais capaz de feri-lo ou afetá-lo de nenhuma forma. O equívoco comum é que Yhwach precisa entender completamente um poder antes de destruí-lo. No entanto, isto não é verdade. Ele só precisa ver com seu poder para se opor totalmente. Quando bebê, Yhwach não podia ver, ouvir, falar ou mesmo se mover. E apesar disso, ele não estava com medo e não teria chorado mesmo que pudesse, porque sabia que continuaria a viver. As pessoas ao redor dele trataram Yhwach com uma grande reverência, porque todos que tocaram Yhwach descobriram que gradualmente ganharam algo que lhe faltava. Isto ocorreu porque Yhwach possuía o poder de compartilhar sua própria alma. Qualquer pessoa que o tocasse recebia um fragmento da sua própria alma. E esses fragmentos curavam as feridas que suas próprias almas não podiam fazer sozinho. Ao mesmo tempo, conforme suas feridas cicatrizavam lentamente, os vários aspectos de cada uma dessas pessoas acabaram impressos nos fragmentos da alma de Yhwach, que acabavam retornando para ele próprio no momento da morte
destas pessoas. Mesmo pessoas que nunca tocaram Yhwach atrás do seu milagre, que viviam por muito tempo, continuaram a se reunir ao redor dele. À medida que ele recuperava os fragmentos destas almas que havia compartilhado, o corpo de Yhwach começou a ganhar funções. Com o tempo, quando seus ouvidos surdos começaram a ouvir, Yhwach começou a perceber que as pessoas começaram a chamá-lo por um nome em comum: Yhwach. Ele entendeu que esse era o nome do Deus e essas pessoas o adoravam como tal. Ele escolheu para si mesmo utilizar esse nome. Yhwach é considerado o progenitor dos Quincy, que eles reverenciam como seu rei e seu sangue flui em cada um dos Quincy. 1000 anos antes do início dos eventos de Bleach, ele e o capitão comandante Shikigami Yamamoto entraram em conflito e Yamamoto falhou em matar Yhwach, que era um guerreiro formidável e podia derrubar até os oponentes incrivelmente poderosos utilizando sua força imensa e variedade de habilidades. Ele tem um desgosto insensível por seus subordinados de escalão inferior, acreditando que eles são pouco mais do que peças descartáveis. Ele uma vez governou o Império da Luz mais de 1000 anos atrás. Depois de sua derrota nas mãos de Yamamoto, ele e seus irmãos se retiraram para as sombras do Seireitei, onde formaram o Vanderheit. Eles permaneceram nas sombras desenvolvendo seus poderes por 1 milênio antes de travar uma guerra contra a Soul Society. Nesse período uma lenda acabou surgindo. Existe um folclore sobre o rei Quincy selado. Em 900 anos ele recuperará o batimento cardíaco. Em 90 anos ele vai recuperar seu intelecto. Em 9 anos ele vai recuperar seu poder. E em 9 dias ele vai dominar o mundo. Vale destacar que Yhwach não é o causador de todos os conflitos de Bleach. O conflito Shinigami Quincy antecede o nascimento de Yhwach e começou com o pecado original, quando Tokinada leu na mesa de pedra dos arquivos proibidos que continham a verdade sobre as origens da Soul Society. Ele chegou à conclusão de que o Quincy acabaria por atacar eles. A guerra de sangue de 1000 anos, o pecado original, o Soul King e as origens da Soul Society estão altamente interligados. E Yhwach é apenas outra parte neste conflito altamente complexo. Dito isto, Yhwach fará o possível para intensificar as coisas. O rei dos Quincy's busca matar o rei das almas e livrar o mundo do medo da morte. Em sua primeira invasão, os Vanderheit mataram muitos Shinigamis. Uryu acaba se juntando aos Vanderheit como um meio de se aproximar de Yhwach, que foi responsável pela morte de sua mãe, entre outros Quincy's. Mais tarde, Ichigo e seus amigos ajudam a Soul Society na luta contra a segunda invasão da Vandenheit. Mas Yhwach prossegue para matar o Rei das Almas e absorvê-lo totalmente. E assim ele o fez. Ele absorveu o poder do Rei das Almas, tornando-se o governante dos 3 mundos. Antes de ser finalmente derrotado por Ichigo Kurosaki, que contou com a ajuda de Renji, Uryu e o próprio Aizen. Ichigo finalmente derrotou o líder Quincy. No rescaldo da guerra, os restos de Yhwach, junto com o poder do Rei das Almas que ele absorveu, foram selados no lugar do antigo Rei das Almas para servir mais uma vez como uma nova pedra angular para sustentar os 3 mundos. Pai e filho reunidos em o mesmo ponto. O mundo estava salvo, ou melhor, os mundos estavam salvos. 10 anos depois desses eventos, Rukia se tornou uma nova capitã da 13ª companhia e tem uma filha, uma aprendiz de Shinigami chamada Ichika, com seu amigo de infância Renji Abarai. Enquanto isso, Ichigo Yorihime tem um filho chamado Kazui, que também está treinando para se tornar um Shinigami. O último vestígio do Reiatsu, o poder espiritual de Yhwach, ainda permeia livre e começa a se manifestar. Em um desses pontos surge na casa de Ichigo. Mas um jovem Kazui com um sorriso infantil se depara com a energia e enfia sua mão nela. O último resquício de poder de Yhwach desaparece. O que Kazui fez com os restos do poder de Yhwach? Ele dissolveu ele ou absorveu para si? A resposta cabe a você decidir. Para a maioria das pessoas, Aizen sempre será o principal antagonista de Bleach, já que ele está cumprindo uma sentença de 20.000 anos por seus crimes, mas ele desempenha um papel importante no último arco, ajudando Ichigo a derrotar Yhwach na batalha final. E Aizen aparece nos momentos finais da série, onde ele relembra as palavras finais de Yhwach, que desejou um mundo onde o medo não seria mais um fardo. Um mundo sem o temor da morte.
Aizen nos diz o seguinte: as pessoas jamais alcançariam a esperança que só é possível quando se coloca os medos de lado e se persevera através deles. Embora seja verdade que as pessoas possam seguir em frente pelo simples fato de estarem vivas, de forma alguma isto é comparável ao seguir em frente diante da morte, enquanto dão o melhor de si para suportar. É por isso que essas pessoas deram a esta jornada um nome tão especial: coragem. Aizen, ao dizer e pensar sobre essas palavras, percebe que as pessoas nunca desenvolveriam esperança e coragem se o medo da morte não existisse. E esta é uma declaração significativa para Aizen fazer, porque ele é imortal. Então, sem aquele medo mortal e esperança, ele percebe que agora está vivendo uma existência sem esperança.